Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando hoje sobre Jesus e os samaritanos. E nós estivemos observando toda a fidelidade daquele povo aos princípios de Moisés. Eles ainda hoje têm o seu local de comemorar a sua Páscoa, que é a festa dele mais importante. Tem outras festas judaicas que ele não comemora. Atzmaut, a festa das árvores. Não, ele só comemora as festas que estão na Torá. Ele só segue os 5 livros da Torá. Então, as festas que vieram posteriores, ele não aceita. Mas aí é outro assunto para a gente depois conversar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que vocês observam como Jesus era primoroso, como ele realmente tinha um objetivo. Porque quando você sai da Galileia, que você vai para a Judéia, muitos galileus não passavam na terra dos samaritanos. Eles aumentavam, meu caro telespectador, 40 quilômetros na viagem para não passar pela Samaria. Eles desciam pelo Vale do Jordão, iam até Jericó e aí subiam para Jerusalém sem passar dentro do território da Samaria. Ainda hoje você vai, ainda existem os assentamentos árabes lá, e você vai com um ônibus especial, um ônibus blindado, para não ter, porque às vezes apedrejam, mas isso aí é uma coisa muito rara. Eu estou falando aqui só como notícia. Nós fomos, entramos, saímos, não vimos nada, ninguém nos perturbou, graças a Deus, visitamos tudo sem nenhum problema. Pelo contrário, fomos muito bem recebidos. Mas aí, você lê aqui em João capítulo 4, você vê Jesus criar a parábola do bom samaritano, mas aqui eu acho interessante, independente da parábola que ele mostrou lá, ele não fez distinção, pelo contrário, ele evidenciou o coração e a humanidade do samaritano. Mas aqui João diz assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, só os seus discípulos batizavam, ele deixou a Judéia e retornou para a Galiléia. Aí seria a hora de descer, ir para Jericó, pegar o vale e subir até a Galiléia. Jesus não fez isso. Aí diz assim, era preciso passar pela Samaria. Lógico, saindo da Judéia para ir para a Galiléia, tem que passar por dentro da Samaria, não tem como evitar isso. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que é Siquém, onde fica no vale. Essa cidade fica no vale entre as duas montanhas, Ebal e Gerizim, que Sicar é conhecido também como Antiga Siquém, em aramaico chama Sícara, ou atual aldeia de Ascar, ao pé do Monte Ebal, a uns 1000 metros do Poço de Jacó. Ok? Então, esse caminho que Jesus fez é um caminho que a maioria não fazia. Só quem fazia eram os próprios samaritanos. O judeu, o galileu, não passava por ali. E por que Jesus foi ali pelo meio? Ele estava quebrando um tabu, um preconceito, mostrando para o mundo, deixando um legado que até hoje não foi, infelizmente, não foi entendido naquela região, para quem o sucedesse. Que o ser humano é filho de Deus, todos somos iguais, não deve haver fronteira, não deve haver preconceito, nem discriminação entre ninguém. E aqui eu faço um apelo aos cristãos, não é não cristão, mas aos cristãos. Unamo-nos. Se somos seguidores do Cristo, imitemos esse exemplo dele. Que ele não atravessou, não cortou o caminho, pelo contrário. E tem mais. Ali, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José, que ainda hoje, nesse local, meus queridos telespectadores, está a tumba de José.
filho de Jacó. Jacó comprou, segundo está dizendo aqui, havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó, ou o poço de Jacó. Quando eles vieram do Êxodo, que eles entraram em Jericó e depois foram para Samaria, que é ali onde nós estamos falando, Monte Gerizim, Monte Ebal, ali no Vale do Siquém, ali eles enterraram os restos mortais que trouxeram do Egito, exatamente de José. Está lá, nós vimos a tumba de José lá na Samaria, no Vale do Siquém. E aí diz o seguinte, ali se achava a fonte de Jacó, fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era perto ou por volta da hora sexta. Hora sexta significa era perto de meio-dia. Estava muito quente. Então, na verdade, Jesus estava à beira do poço porque estava sentindo muito calor. E aí vem uma mulher da Samaria, chegou para tirar água. Ora, se Jesus tivesse se Jesus tivesse seguido o clima, a discriminação, as questões político-social daquela época, ele não teria nem parado na beira daquele poço. Ele não teria nem ido pela Samaria. Mas ele parou, veio a mulher da Samaria para tirar água e ele disse, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. E a samaritana, que conhecia que o clima, hoje eu sei que o clima ainda existe hoje, lamentavelmente, ela, mulher e samaritana, não admitia, ficou assustada com a atitude de Jesus. Surpreendeu-se com o seu amor, com a sua indiferença aos costumes, aos dogmas, às obrigações, ao conhecimento da época, às regras de um samaritano não se unir com um judeu. Ela diz assim, como sendo judeu, olha aí, tu me pedes de beber a mim que sou samaritana. Olha que coisa interessante. Como é que o senhor não está vendo que eu sou uma pessoa não bem vista pelo judeu? Como é que o senhor está se dirigindo a mim? Meus irmãos, Jesus é o Messias, é a primeira pessoa que ele se revela como Messias, é uma mulher samaritana. Não saia daí, que a gente volta no segundo. Até já.